As novas tecnologias e a inteligência artificial estão revolucionando as relações de consumo, impactando rapidamente a indústria e o varejo. Com soluções que aumentam a eficiência, economizam desperdícios e otimizam processos, a inteligência artificial não é apenas uma tendência, mas uma ferramenta essencial para o sucesso de qualquer negócio. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conversar sobre como a inovação tecnológica está revolucionando processos essenciais como gestão de estoques, destacando práticas que ajudam os varejistas a atender melhor os seus clientes e, é claro, reduzir os custos. Gostou do tema? Então se prepare, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 159. O desempenho do mercado global em 2024 e as perspectivas para 2025. E para esse bate-papo, convidamos Edson Reco Filho, diretor da Alto Giro, empresa que há mais de 40 anos é referência na moda fitness e na moda praia no Brasil. Nos últimos anos, a Alto Giro tem investido bastante em inovação e tecnologia e a gente vai conversar um pouco sobre os impactos dessa estratégia na empresa e conhecer melhor a trajetória dessa empresa de sucesso. Olá, Edson, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aí fazendo parte dessa iniciativa tão legal aí para ajudar a gente do varejo. Bem, muito bem. Bom, nossos ouvintes aqui são empresários, empreendedores, gente da área de varejo, e fica todo mundo querendo saber assim, como que essa empresa familiar de moda praia conseguiu se manter relevante e forte nesses últimos 40 anos, atingindo aí uma marca de 100 milhões de faturamento anual. Conta um pouquinho dessa história para a gente, Edson. Uhum. Eu acho que primeiro que o varejo no Brasil é um desafio, né? Mas eu acredito que a gente sempre tem que ter a necessidade de se renovar, né? De buscar rejuvenescer tanto o processo de produção, que hoje a Autogiro é uma indústria, mas também rejuvenescer o nosso cliente, né? Fazer com que a gente converse com pessoas mais jovens e também os processos, desde a fabricação até a venda, também precisam se renovar, porque isso traz agilidade, melhoria de custo, e esses processos novos demandam pessoas novas, pessoas mais jovens, que conversam com pessoas mais jovens. Então, eu acho que não só para Autogiro, mas o segredo de marcas que vêm atravessando gerações é esse poder de se rejuvenescer, né? De dentro para fora, para poder fazer sentido num mundo novo, né? Quando a Autogiro foi criada, não existia internet, não existia computador, então essa transição precisou ser pensada, planejada e executada para que a gente conseguisse atingir um novo público. E com esse novo público se manter uma marca de desejo dentro do segmento. A gente conversa muito aqui no Varejo SA Podcast com empresários, empreendedores, com marcas de décadas de sucesso. E realmente esse é um desafio, como se adaptar a um mundo tão diferente. A gente costuma Uhum. falar que o varejo mudou, hoje a gente tem um consumidor com novos hábitos, novas prioridades, que valoriza outro tipo de coisa, se a gente comparar com 10, 15 anos atrás. Mas como que Uhum. é para fazer essa evolução e essa mudança sem perder a essência da empresa, mantendo a É. cultura? Eu acho que os pilares da Autogiro, eles sempre foram muito claros para quem trabalha dentro. E isso acho que foi um processo de todas as pessoas envolvidas nesse processo não abrir mão disso, né? Os fundadores, eles são é, muito ativos ainda, eles trabalham muito todo o tempo. Então, apesar da evolução, sempre a gente teve os guardiões ali do DNA, né? E isso fez com que a gente sempre buscasse um meio do caminho, aonde eu inovo, mas eu não perco a minha base, né? Porque a base nos trouxe até aqui. Então, eu não posso eliminar isso ou tirar valor disso, né? É super importante a base, mas com certeza existe um meio do caminho, onde a gente tem a tecnologia
também a, o conservadorismo, né? Então, acho que essa mistura traz segurança para o processo de evolução. Acho que se vai para um canto ou outro, acaba se perdendo, né? Mas quando a gente tenta achar um meio do caminho, eu acredito que é mais funcional e seguro. Legal, legal. Muito bom. Para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho hoje qual que é o tamanho do Autogiro em termos de que tipo de produto vocês estão fazendo, qual é o mercado que Uhum. vocês estão mirando. A gente É. viu que vocês já estão trabalhando muito no mercado exterior também, com algumas exportações relevantes. Conta um pouquinho hoje como está a Autogiro. Hoje a Autogiro ela tem alguns canais de venda, então hoje a gente trabalha com o canal de venda de atacado, né, que é o multimarca. A gente tem e-commerce, o digital, né, lojas físicas, exportação, e também agora a gente tem um projeto de franquias, que é um outro tipo de expansão. Dentro dos multimarcas, a gente tem mais ou menos 2.000 pontos ativos. Então, são 2.000 multimarcas vendendo autogiro dentro do país e espalhado isso no país todo. Temos muito para crescer, acredito que a gente tem muito potencial. Lógico que o segmento como um todo tem um potencial muito grande, né? O bem-estar, a saúde, é um ponto que veio para ficar, né? É uma preocupação que veio para ficar e isso faz muita diferença em todo o segmento, desde a nutrição, né, da alimentação até a vestibilidade. Então, esse crescimento traz muitas possibilidades para a gente dentro de um negócio. Então, hoje a Autogiro exporta para 13 ou 14 países. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis na própria pele. Então, é um produto que você usa em momentos de autocuidado, né? Ou você está indo para academia, ou você vai fazer sua corrida, enfim, é um momento seu. Então, você tem que ir e voltar se sentindo muito seguro. Isso a gente agrega tecnologia de matéria-prima, tecnologia de vestibilidade. Isso tudo faz com que a pessoa tenha a sensação de que ela está vestindo a própria pele, que aquilo é uma maneira dela se expressar e uma maneira dela se sentir segura. Então, eu brinco que a gente não vende roupa, né? A gente vende o ideal, um sonho de você conseguir é, se colocar em situação vulnerável, né? Porque quando você vai correr, né? Uma mulher vai correr no parque, ela tá com uma roupa apertada, que ela pode se sentir insegura se tiver transparência ou se ela não tiver confiança na compressão. Então, são alguns pontos que a gente se assegura para que a mulher, o consumidor, fique confortável naquele produto e seguro, que é o maior desafio aí do segmento fitness. E dentro do praia, é um, é um mercado que o Brasil acolhe muito bem, né? Nós somos referências para o mundo, né? Em muitas áreas a gente busca referência de fora, mas nessa área nós somos a referência. Então é legal poder fazer parte desse processo criativo e impactar tantos países tantas marcas de fora que olham para o Brasil como uma referência de verão, né, de praia. Então isso é um privilégio muito grande, trabalhar com segmento de praia. E esses segmentos são segmentos que têm muito potencial, como você bem falou, moda fitness, moda praia, mas também tem muita concorrência. A gente sabe que existem várias empresas nesse segmento buscando realmente aproveitar essas oportunidades. Você acredita que a aplicação e o uso da tecnologia e da inovação pode ser considerado um grande diferencial da Autogiro hoje? Sim, porque isso nos traz agilidade, a gente tem uma engrenagem um pouco mais leve, então é, a velocidade conta muito, a inovação conta muito, e a gente fala internamente, né, que não adianta você ter uma ideia muito boa e não conseguir aplicar ela, né? Você tem que conseguir operacionalizar a ideia para que ela seja de fato boa, senão ela é apenas uma ideia.
Então, a gente sempre tem esse cuidado de, às vezes, a gente tem uma certa ideia, um certo produto, uma certa tecnologia, mas a gente se programa para aplicar ela. Então, a, 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 a inovação exige isso, né? De você pensar umas 10 casas para frente para poder. Senão, às vezes, você lança uma ideia e não consegue operacionalizar, vem outro concorrente, pega a sua ideia e ele que fica, sai de inovador. Mas com certeza coloca a gente sempre nesse lugar de manutenção de desejo, que eu chamo, né? Que é sempre a gente tem uma história a mais, um conteúdo a mais, uma novidade que faz com que as pessoas acabem tendo a gente como referências no mercado, assim como outros. E de fato tem muito concorrente, mas ainda eu acho que é um mercado muito elástico que cabe muita coisa ainda. Eu falo que se cada brasileiro resolver comprar uma legging preta, não tem legging preta para todo mundo. Então, ainda é uma coisa que eu fico feliz de ver o segmento crescendo como um todo, porque com certeza traz mais desafio para o autogiro, mas faz com que a gente não fique parado também. Vai, coloca um negócio atrás da gente para a gente correr atrás, inovar, fazer diferente. E é bom ver o segmento crescendo no todo, não só no vestuário, mas, como eu disse, nutrição, vestibilidade, isso tudo, pontos de academia, né? Grupos de corrida, esportes novos, isso é muito positivo para o segmento como um todo e para o ser humano a longo prazo, né? Que daqui 20 anos a gente vai ver o reflexo dessa preocupação de bem-estar, autocuidado, que é longevidade, melhor condição de qualidade de vida. Então, isso tem todo esse aspecto ainda que é sustentável para o futuro, né? É, realmente a gente percebe que esse é um segmento que ganhou muita força, especialmente ali após a pandemia. Acho que o processo da pandemia teve um impacto grande, né, em aspectos culturais, em hábitos. As pessoas, a princípio, começaram a se preocupar um pouco mais, não só com a alimentação, mas com a atividade física, e aí realmente faz com que o segmento todo se fortaleça. Alguns esportes, tipo beach tênis, vieram com tudo, estão cada vez crescendo É. mais. A Autogiro está envolvida no mundo do beach tênis também, com Uhum. patrocínios e tal. Você entende que esse mercado ele continua sendo referência para o mundo, o mercado brasileiro? Você entende que nesse aspecto de fitness, ao mesmo tempo que a gente pode aprender algum processo, alguma tendência de fora, a gente também está exportando conhecimento, exportando É, tendências? o Brasil, assim como alguns outros países, a gente tem uma orientação pela estética do corpo, né? Então a gente sempre foi referência de uma estética ideal, de uma mulher com o corpo ideal, do homem com o corpo ideal. A gente sempre trouxe essa estética, desde da voluptuosa, da mulher gostosa, né? Até uma Gisele Bündchen, que não é esse parâmetro. Então, a gente sempre trouxe o ideal da beleza. E quando a gente fala de produtos que enaltecem a beleza ou te deixam mais bonita, consequentemente a gente se torna referência. Mas eu entendo que isso são em lugares onde a imagem é orientação, né? Então a gente tem uma grande influência, por exemplo, de uma Califórnia, né? Que Los Angeles também tem isso, uma Austrália. Eles trazem referências desse ideal e, consequentemente, se torna referência. Mas sim, a gente exporta muito, né? O beach tennis, por exemplo, nasceu na Itália, mas hoje o Brasil é o país que mais tem competidores e atletas. Então, os italianos vieram para o Brasil para poder gerar negócio, fazer, treinar, competir. Então, você vê que a gente se tornou, começamos pela estética e hoje a gente se tornou referência pela alta performance também. Então, isso é muito positivo, essa evolução. Legal, legal. Bom, queria entrar agora num aspecto um pouco mais específico da tecnologia, entender como a Autogiro tem aplicado a tecnologia e também inteligência artificial.
seja na sua Uhum. produção, no aspecto da indústria, seja na sua relação com o consumidor, do ponto de vista do varejo. Conta para a gente um pouquinho aí qual que é o papel da tecnologia hoje e como que na prática ela está É. trazendo resultado para vocês. A tecnologia, ela inicialmente, quando a gente começou a ter acesso a ela, no meu ponto de vista, tá? A gente sempre teve a tecnologia como o final. Ela vai finalizar a história, ela vai completar a história. E hoje, na verdade, a tecnologia, ela é o meio. Nós produzimos através da tecnologia, nós nos comunicamos com os nossos consumidores através da tecnologia, nós melhoramos o estoque através da tecnologia. Essa é a funcionalidade da tecnologia, quando ela se torna o meio. Então, o que que a gente pensou e pensa na Autogiro? A Autogiro hoje se comporta da seguinte maneira: existe um jeito mais fácil de eu fazer o processo que eu faço hoje? Com automação, com tecnologia. Então, no varejo, por exemplo, tem uma ferramenta que entende o comportamento regional daquela loja e me sugere um pedido de compra para eu, né, a gente do varejo sabe que a gente precisa estar com o produto certo, na hora certa, no preço certo e no lugar certo. Então, ele ajuda a gente a pensar nisso. Então, ele faz a conta dele lá e nos traz um ideal de compra para cada ponto de venda. Isso falando na loja. Mas dentro da produção, a gente tem cálculo de consumo de tecido. Então, tem uma tecnologia internamente que eu desenho o produto, coloco as medidas do tecido e ele me traz algumas opções de como diminuir esse resíduo. Então, eu faço um cálculo que eu aproveito melhor o custo. A gente tem um selo ESG, então a gente tem que pensar no resíduo, tem que pensar no volume disso, o impacto disso. Então, ele já me traz um cenário onde eu cuido de tudo em uma ferramenta. Então, isso tem que ser entendido como o meio e não como o final. E aí, quando você pensa nisso como meio, tem tecnologia para tudo hoje. Se você quiser melhorar a sua produção, tem um meio de fazer isso melhorar. Na nossa expedição, a gente trabalha com RFID. Então, hoje, assim, a gente demorava 2 horas e meia para separar um pedido. Hoje, a gente faz isso em literalmente 8 minutos. Consequentemente, eu diminuo pessoas. A gente não diminuiu pessoas porque daí aumentou o volume, graças a Deus, mas a gente diminuiu o custo disso, né? A gente traz agilidade. Então, eu demorava 4, 5 dias para terminar o faturamento do mês. Hoje eu faço em um dia só. Isso eu ganho fidelidade com o cliente, eu ganho respeito, credibilidade, enfim, isso tudo é uma construção de alguns pontos que a tecnologia ajuda a gente a construir que são intangíveis, né? Que é, por exemplo, CRM é uma coisa que a gente não tem a taxa de quanto a gente converte no CRM, mas tem uma taxa que a gente não consegue medir, que o cliente se sentiu visto, se sentiu entendido, que ele resolveu o problema dele, que foi bom para ele, que é uma taxa que não se mede, mas tem uma conversão. Então, a tecnologia hoje para a gente é esse meio, como a gente chega lá, como a gente melhora o que já existe. Porque é uma empresa de 41 anos, a gente passou por muitos processos já. Então, alguns a gente até sabe, não, isso não funciona, mas assim, não funcionou assim, vamos tentar assado? Porque pode ser que, né, desta maneira não funcionou, mas da outra maneira, com uma ferramenta nova, com uma tecnologia nova, pode ser que a gente consiga operacionalizar. Então, isso tem sido realmente um divisor de águas na gestão, para poder trazer novidades no processo, né? Então, acho que isso fez com que a gente também acabasse buscando conversar com esse cliente novo. Então, hoje a gente tem clientes que a mãe sempre comprou e agora a filha está indo na loja comprar. Então, você vê que a gente, além da comunicação transitar, existe uma facilidade ali de tecnologia, de se sentir moderna para poder comprar também.
Legal. Pelo que você está falando aí, parece que em cada um dos processos que vocês têm, hoje tem um olhar específico ali de melhorar a eficiência por meio da tecnologia. Então, cada Uhum, processo faz uma análise, verifica de que maneira pode melhorar, como a tecnologia pode ajudar. Isso, pelo que a gente está percebendo, é um aspecto cultural, né? Está em todas as fases aí, todos os processos de vocês. Qual que é a dificuldade ou a barreira que você tem hoje para a aplicação da tecnologia nos seus processos? É o os custo, a fundadores. mão de obra, é a Os própria geração fundadores. que fundou, É, é, eu acho assim que quando a gente está falando de tecnologia e a gente fala de implementar novas tecnologias, elas precisam ser provadas por uma geração antiga por A mais B por que elas funcionam. Então eu acho que, por exemplo, a Cláudia, que é a diretora de indústria, que também é diretora de TI. Então acaba que as coisas vão se misturando ali na produção. Isso é muito bom para a indústria. Então a geração anterior, ela precisa dessa prova. Então, para nós é um desafio, porque às vezes é um teste para a gente também, né? Mas quando a gente prova isso e funciona, por isso que às vezes para a gente, eu estou falando aqui, parece um mar de rosas, mas não é assim, não é tudo uma engrenagem que funciona perfeitamente. Tem momentos e momentos da coisa, né? Então, vamos pensar numa estratégia, numa ferramenta para melhorar isso. Vamos provar isso. A gente tem que testar, a gente tem que provar, a gente tem que subir para conselho, subir para diretoria, para entender se isso vai funcionar, qual benefício vai trazer, em quanto tempo paga esse investimento. Tem todo esse raciocínio que eu não vejo como uma barreira, mas sim é um obstáculo que a gente tem que evoluir dele, pular dele. Hoje, depois de muitas lutas, a diretoria, o conselho já não é tão resistente a novas tecnologias. Mas, lá atrás, quando a gente foi fazer um investimento de digital, desde contratar influenciador ou investir para construir um site novo, que são dinheiros altos, volumes de dinheiro, valores altos, não que não vale, né? Mas assim que o montante é grande para quem não entende a capacidade, é, é um desafio, né? Você convencer e garantir como gestor que a sua ideia vai funcionar, né? Você acredita, você dá seu nome, né? Mas eu acho que isso, assim, e também as pessoas que fizeram parte da gestão da antiga geração. Então, existem pessoas hoje na Alto Giro, tem muitas pessoas que trabalham lá há mais de 20 anos. Então, essa galera pegou o trabalho da antiga geração, o raciocínio da antiga geração. Então, eu tenho que ensinar os fundadores, ensinar esses trabalhadores, esses colaboradores que precisam se modernizar também. Então, esse processo é mais de convencimento do que barreira, no meu ponto de vista. Mas com certeza, como eu disse, assim, a gente está falando aqui da ponta do iceberg, né? Mas tem uhum. muitos desafios no dia a dia para participar desse convencimento. Tá falando, esse momento pelo qual vocês estão passando, eu acho que é muito comum. Acho que tem muito empreendedor que está nos ouvindo que vai entender bem o que você está querendo dizer, porque a gente está num momento de transição, na gestão das empresas de maneira geral. A tecnologia, ela realmente é um elemento essencial hoje em dia. A inteligência artificial, ela veio para revolucionar e a gente está nessa transição. Então, eu acredito que Uhum. praticamente toda empresa ou já passou ou vai passar por esse processo que você está dizendo. É. É E uma eu acho mudança de mindset. interessante, o que para mim foi um pouco difícil no começo, eu confesso, de entender e respeitar o raciocínio da geração antiga. Porque quando veio o chat GPT, para ser bem sincero, assim, recentemente na nossa vida, eu tive sabe assim, que você pensa, que isso? Então, nesse momento eu falei, puxa, se eu tô tendo esse sentimento, imagina uma geração que não tinha telefone. Então, calma, eu acho que falta um pouco, às vezes, dentro de algumas gestões, essa sensibilidade de você realmente entender.
a outra geração, sabe? Então, quais são os pontos nevrálgicos dessa geração? Então, os pontos que não pode alterar, e X, Y, Z. Meu, vamos respeitar esses pontos e inovar a partir disso para conseguir trazer a resposta da inovação, porque não adianta também ter mil ideias, quebra os pilares, entra um conflito de geração e ninguém cresce, entendeu? Então, não é bom para ninguém. Então, precisa ter esse entendimento que a geração antiga, eles construíram alguma coisa, eles fizeram de uma maneira que deu certo, então tem que respeitar isso e tem que trabalhar a partir disso, né? Eu acho que isso é um desafio para mim, tá? Eu estou falando aqui, mas eu acho que algumas pessoas vão se identificar, mas também é um desafio para mim. Não, e esse equilíbrio é fundamental, a sensibilidade tanto daqueles que iniciaram o negócio e fizeram o negócio crescer, como daqueles que estão chegando agora com uma outra visão, uma outra maneira de ver o mundo. Então, acho que esse equilíbrio, essa sensibilidade é fundamental. E tem um ponto que você falou que eu acho que é importante, né? Por existir essa necessidade de busca de equilíbrio, faz com que vocês tenham que mensurar muito bem e calcular muito bem o real impacto do investimento em tecnologia e inovação. Por quê? É. Porque realmente vocês precisam prestar conta, entre aspas, desse investimento, analisar muito bem. Então, fala para a gente como é que vocês mensuram isso, como que é o processo de vocês olharem se esse investimento ele vai se pagar, não vai se pagar. Existe um foco grande nesse aspecto? Hoje a gente tem uma gestão de KPIs, né? Que ao adotar uma tecnologia, cria-se uma nova taxa a ser analisada. Essa taxa é analisada quinzenalmente, e cada progresso ou regresso dessa taxa é analisado as causas, para entender se o problema está no processo ou na ferramenta. Então, a gente sempre tem esse cuidado de realmente virar uma taxa. Então, igual o CRM, por exemplo, tem um ponto ali que é intangível, né? Que a gente não mede, não tem como medir. Mas se tem um ponto que dá para medir, tem taxa, tem meta, tem objetivo. Então, as pessoas envolvidas no processo, é, CRM, tem meta, tem que vender X mil reais dessa ferramenta. Não deu certo, ou a comunicação foi errada, ou a ferramenta é ruim, enfim, a gente volta um passo atrás e analisa. Mas é sempre provado por A mais B que a tecnologia funciona, porque ela funciona. Então, você que tem que adaptar para o seu negócio, entendeu? E isso precisa estar claro na cabeça, de quem investe e de quem está sendo comunicado, né? Da diretoria de um conselho. Existe retorno, mas precisa ser trabalhado o retorno. Não é você implanta a tecnologia, no outro dia funciona. É baby steps todo dia, passo a passo, para fazer o melhor daquela ferramenta. Não tem como falar hoje de qualquer tipo de porte de negócio, seja pequeno, médio ou grande, se você não medir, se você não trabalhar com dados, se você não usar os dados a seu favor. E aí os indicadores estão aí para isso, para ajudar você a avaliar o impacto da tecnologia, onde vale a pena investir, onde está funcionando, onde não está funcionando, e assim adaptar para a sua realidade aquela ferramenta disponível. Como que vocês enxergam hoje o uso de dados na relação com o consumidor? Você me explicou ali que tem, né, uma avaliação de dados, de estoque, para saber o que está saindo e o que não está saindo. Você já falou da importância da velocidade de atender aquela demanda do consumidor para que realmente você consiga aproveitar as tendências. Como que vocês encaram essa questão de dados do consumidor? Como que vocês usam isso para potencializar as vendas? Eu acho que os dados do consumidor além de muito sensíveis, né, hoje em dia, e isso é muito positivo para nós como consumidores. Então, acho que como empresa a gente tem que respeitar isso cada vez mais, porque a gente também não quer ser invadido, né, de alguma forma. Mas eu acho que é melhorar a experiência da marca da vida dele, na vida dele, e não fazer com que a marca se torne um problema na vida dele. Então, muito mais de incentivar o raciocínio interno de que você já se comportou, como que eu te ofereço melhor e mais,
mas não no sentido de encher você de informação. Mas assim, acho que o dado ele é bom porque ele se clusteriza dentro de um grupo. Eu quero receber informações sobre isso, sobre aquilo, né? Nós, dentro de rede social hoje, quando a gente fala, por exemplo, de algoritmo, a gente está viciado, né? Gosto de moda, vai aparecer moda, 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 moda. Então, nós, como consumidores, se eu compro só shorts, eu não quero receber comunicação de calça. Eu quero receber comunicação de shorts. Então, o dado traz essa relação mais íntima com o consumidor. E isso faz com que ele se sinta visto, percebido e traz valor na relação consumidor e marca, que eu acho que é o que faz crescimento a longo prazo. Eu acho que essa é a visão mesmo que os empreendedores têm que ter, né? Valorizar o dado do consumidor, respeitar aquilo que ele quer e ser assertivo naquilo que você vai oferecer para ele. Então, aí você está realmente otimizando essa gestão de dados. Queria falar com você um pouquinho agora também sobre marketing digital. Não dá para desassociar essa estratégia da Autogiro hoje em dia. A Autogiro tem uma atuação muito forte em marketing digital. Queria que você contasse para a gente desde quando que vocês estão olhando para isso, quem são as referências de vocês para isso. Conta um pouquinho dessa estratégia. Então, o marketing digital, ele começou na nossa vida em 2013, tá? Foi logo depois que o Instagram abriu em 2012, a gente virou muito o olho para isso, porque na época a gente tinha uma relação complexa com o offline, né? Que é revista, televisão, sempre foram detidos por poucos, né? Um anúncio na televisão no horário nobre não era para todo mundo. Uma capa de uma revista ou um anúncio na primeira página da Caras, na época, era uma coisa que, na época, era R$ 150.000 uma página na Caras, entendeu? Assim, hoje já é muito dinheiro, na época era, né, um surreal. E isso trouxe uma necessidade mesmo da Autogiro buscar um caminho novo. Quando a tecnologia, a rede social veio, foi assim, meu, vamos apostar nisso porque é diferente, ninguém está fazendo e é de graça, né? E aí, quando a gente foi para a rede social e a gente começou a engajar com influenciadora e tudo, trouxe uma visibilidade tão rápido para a marca, de uma maneira tão positiva, que em poucos meses a gente decidiu transformar todo o investimento do off para o on. E quando a gente fez isso, eu acho que foi realmente um divisor de águas, porque a gente pegou a onda bem no comecinho, então a gente surfou ali na primeira onda. E isso, somado com o fato que na época a gente já tinha 30 anos e qualidade e credibilidade, eu acho que foi muito essa, tipo, nossa, eles são antigos, mas estão atualizados. Então, acho que a gente deu esse turnover aí de conquistar a nova geração. E marketing de influência é muito poderoso, assim. A influenciadora é muito poderosa, para a marca é muito poderoso, e eu entendo que cada vez mais o consumidor não é mais inteligente, porque ele sempre foi inteligente, mas cada vez mais ele foi se apoderando de informação, de conhecimento, e aí, hoje, a influenciadora, ela é uma portadora de boas notícias. Então, eu conto uma tecnologia através dela, eu conto uma coleção através dela, eu conto da moda através dela, e isso faz com que o consumidor se conecte com a marca através da influenciadora. A influenciadora não é vendedora. Eu aprendi isso há alguns anos e todo mundo, fulana não vende, mas você quer uma vendedora ou você quer uma influenciadora? Porque são duas coisas diferentes. A influenciadora é o meio, a tecnologia, a rede social, a influenciadora é o meio. É através dela que você vende, é através dela que você conecta. E quando a gente sempre teve isso muito claro na nossa mente, porque a gente, no início, a gente já começou comprando uma mídia, uma página de revista, através delas. Então, quando a gente entendeu isso, claramente, a gente começou a fazer o trabalho de, tem branding,
tem o trabalho de awareness com influenciadoras que geram awareness, tem influenciadoras que geram performance, tem influenciadoras que são creators que não geram nenhum nem outro, mas o conteúdo é lindo. Então você tem que clusterizar a própria influenciadora para saber o que que você está contratando. Em certos momentos é uma, certos momentos é outra, certos momentos são outros. Então você separa esses quadrados e faz com que potencialize o trabalho do marketing de influência como um todo. Mas isso foi uma coisa bem raiz nossa, assim mesmo. Então a gente aprendeu muito aí nesse tempo e com certeza hoje a gente tem uma boa relação com influenciadoras também por causa disso. Não, e é legal ouvir isso, que vocês estão há mais de 10 anos trabalhando com marketing digital, porque tem muita gente que está falando disso hoje, ou falando disso recentemente, mas tem empresas que são referência, que vieram ao longo dos anos, no caso de vocês, fica muito claro isso. Então, hoje, tem muita gente de olho, muita gente estudando, muita gente se aproveitando do marketing digital, mas o grande segredo é olhar para frente, né, Edson? O que que você imagina que é a evolução do marketing digital daqui para frente? O novo papel dos influenciadores, o novo papel das marcas dentro desse universo de redes sociais. O que que você está enxergando para frente aí? Assim, o mundo é infinito para esse mundo, sabe? O céu é muito o limite, assim, porque eu acho que cada vez mais o influenciador ele está nichando. Isso é muito positivo, porque volta um pouco daquelas histórias das comunidades. Então, hoje a geração Z, ela necessita de comunicação via comunidade, então ela quer se encaixar em uma comunidade. Então, eu entendo que o influenciador está indo para esse caminho. Isso é super legal, porque a gente acaba tendo várias possibilidades de comunicação. Então, se eu quero falar sobre musculação é uma colega, se eu quero falar sobre corrida é outra. Eu não preciso englobar tudo numa só e confundir quem está vendo. Então, eu acho que isso é uma evolução. E dentro da própria rede social, eu entendo que a gente está gerando novas oportunidades de trabalho, né? Então, hoje a gente tem pessoas que têm o seu trabalho ali das 9 às 5 e também conseguem fazer cupom de venda durante o treino e acaba gerando um extra. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de rede social, a gente nem sabe o quão profundo o assunto vai ser ainda na nossa vida, sabe? Mas falando de influenciador, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter representantes de comunidades e não influenciadores. E isso vai fazer com que as marcas precisam comunicar na comunidade como um todo e não só com uma pessoa. Bem, tudo bem. Acho que é isso mesmo. Tem que ficar de olho nas tendências, acompanhando essas mudanças, que realmente o mundo digital é muito dinâmico. O que está funcionando hoje certamente não é o que vai estar funcionando E daqui a é alguns meses. que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, por exemplo, a Autogiro faz isso há 10, 12 anos, mas assim, acho que a cada 3 meses muda a estratégia. E eu não posso ficar preso, não, mas ano passado eu fiz isso e funcionou. Bom, foi ano passado. Acabou, agora próximo assunto, entendeu? Não se apegar a isso, né? Porque é um pouco. Quando você tem uma estratégia de sucesso, querendo ou não, você quer repetir, é um lugar mais confortável, você não precisa pensar, você não precisa inovar. Mas quando você está falando de digital, a estratégia do mês passado não vai necessariamente funcionar nesse mês. Então você não pode parar. Você tem que sempre buscar um caminho novo para fazer o mesmo efeito. Gente, muito bem. Bom, estamos encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, Edson. Deixei aqui três perguntas separadas para a gente finalizar. Vamos A lá. primeira delas, queria que você falasse aí com o nosso ouvinte, empresário, empreendedor, desse para ele aí alguma dica para que em 2025 ele consiga tirar o melhor proveito da tecnologia, da inovação e da inteligência artificial no seu negócio. Quais são as dicas ou a principal dica que você daria para quem quer aplicar e ganhar resultados a partir de tecnologia e inteligência artificial? Eu acho que a principal dica que eu dou, assim, que é um raciocínio muito meu, é aonde a tecnologia pode melhorar a sua relação com o consumidor final. Esse é o ponto. No meu ponto de vista, assim, não adianta você melhorar um processo que não tem impacto nenhum na ponta.
você tem que melhorar processos que vão fazer diferença para o consumidor, porque às vezes a melhoria num processo interno que é só para o processo interno, mas como que você precisa pôr isso no preço? E como você vai pôr uma coisa no preço que não faz sentido para o consumidor? Então, eu acho que tem que ter esse raciocínio de, a gente fala, né, de foco no consumidor, mas o que a tecnologia está agregando para o consumidor? Eu acho que essa é uma pergunta muito fundamental de se fazer antes de adotar alguma ferramenta. Resposta muito boa. Penúltima pergunta. Queria que você me dissesse três pessoas, marcas ou empresas que te inspiram aí na sua função dentro da Autogiro. Você se inspira em quem? Marca, pessoa ou empresa? Eu acho que empresa, eu gosto muito de moda, né? Dentro da moda. Eu gosto muito de alguns designers, tipo Jonathan Anderson, que faz um trabalho disruptivo. Eu gosto de marcas, por exemplo, como Alo Yoga, Lululemon, que comunicam esporte e eles foram para um lugar muito de lifestyle, saiu dessa coisa necessariamente da performance, que é uma Nike, uma Adidas, que também faz um trabalho incrível. E pessoas, eu acredito que eu me inspiro muito é, nos meus pais. Eu acho que isso eles trouxeram muito forte dentro de empreendedorismo, de acreditar, de não parar. Eu acho que eu me inspiro nisso, assim, bastante. Bom, bom, obrigado por compartilhar com a gente. Última perguntinha. O que atualmente tira o seu sono em termos de negócios? O que está te preocupando? Ainda mais agora, 2025, aí começando um ano que promete ser um ano bem turbulento. O que você poderia dizer que tira seu sono hoje em dia? Ó, tirar meu sono é difícil, viu? Porque eu durmo muito bem, graças a Deus. Mas eu sempre me preocupo com qual a percepção que o consumidor vai ter em cima da estratégia que a gente acabou de traçar. Porque uma coisa, aquela história do óbvio precisa ser dito, tem algumas estratégias que às vezes é clara para a gente, é bom para a gente, mas não necessariamente é adotada do jeito que a gente imaginou para o consumidor. E aí me preocupa se os pontos que me preocupam é a assertividade da comunicação. Eu acho que, como eu falei, né, a comunicação está cada vez mais nichada por comunidade. Eu preciso ser muito mais assertivo na comunicação para não ter um ruído dentro da comunidade. Então, assim, se eu vou fazer um short de corrida e vou comunicar isso, eu tenho que comunicar isso para quem corre, do jeito que o corredor escuta. Então, isso me tira o sono. Será que eu atingi esse lugar? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Isso me tira o sono. E essa é uma preocupação que eu acho que todo empreendedor deveria ter. Está conseguindo ser assertivo na comunicação daquilo que é o seu propósito, o seu valor, porque é Ah, isso que o cliente está de olho. Obrigado por compartilhar com a gente. Edson, imagina. queria mais uma vez agradecer a sua presença, pedir para você deixar aí uma mensagem final para o empresário, empreendedor que está nos ouvindo, e também, se quiser, deixar os canais de contato aí da Autogiro, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Boa. A minha mensagem final, assim, é foco no cliente, velocidade de resolver problema. E nesse ano que está começando, assim, questiona os processos, vê aonde a tecnologia pode melhorar esse processo e qual o impacto tem no cliente final. E sigam o Autogiro, @Autogiro no Instagram, Autogiro Oficial no TikTok. O meu é Edson Reco, eu sempre estou postando coisas do trabalho também. É legal acompanhar e ver o que a gente está fazendo de inovação. E canal aberto para comunicar aí comigo, que tiver de ideia, sugestão. Eu amo receber e amo conversar também. E é isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Conversamos hoje com Edson Reco Filho, Reco com dois Cs, diretor da Autogiro, empresa que há mais de 40 anos é referência de moda fitness e moda praia no Brasil. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal
para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.